Jesus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Espírito Santo, pela unção. Obrigado, Senhor, por sua presença. Te amamos, te adoramos, te damos toda a honra e glória. Senhor, unge agora a sua palavra, unge nossos corações. Fala conosco, Senhor, nesse momento tão importante, também que a sua palavra está aberta. Te amamos, te agradecemos, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, está escrito: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Uau! Sabe? É tão crucial para nós hoje de manhã, nesse momento, considerar um pouco a obra que Jesus fez no Calvário. Ele consumou a obra, está consumado, né? Cristo consumou a obra. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Cada um de nós, Ele reconciliou o mundo. Sabe, a barreira que impedia as pessoas que vivem neste mundo tenebroso de ter um relacionamento com Deus foi jogado por terra, porque Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Sabemos que nem todos vão entrar pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Cristo, mas hoje está aberto para aqueles que queiram ter a vida de Deus em suas vidas por meio de Jesus Cristo. Sabe, Deus confiou a nós a palavra da reconciliação. Ele nos deu esse ministério de reconciliação, sabe? E Ele reconciliou-nos com Ele. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós não queremos reconciliação com irmãos, com pessoas que nós vivemos no passado, que nós tivemos no presente, né? Nós não queremos reconciliação. Porque às vezes mágoas, ofensas, decepções, essas coisas que tornam barreiras, que impedem-nos de desfrutarmos da comunhão uns com os outros, né? Nós muitas vezes, por causa de um erro de uma pessoa no passado, nós não queremos reconciliar com essa pessoa. E isso acontece muitas vezes em nossas vidas. Deus confiou a nós a palavra da reconciliação. Ele deu esse ministério para nossas vidas. A obra está consumada. Nós podemos sim buscar, sabe, aquelas pessoas que feriram, que machucaram a gente, perdoar e abraçar, reconciliar com essas pessoas, porque o caminho está aberto. Olha, muitas vezes, né, mágoas, né, decepções, ofensas, traições, essas coisas às vezes criam feridas que demoram a cicatrizar. A gente não quer reconciliação, a gente quer retaliação. Retaliação. Infelizmente, muitas vezes nós passamos por nesse momento assim. Principalmente se o dedinho está doendo ainda, né? No final de contas, né? Olha só, meu dedinho pisou no meu calo, na minha joanete, né, Marta? E dói! Dói meu ouvido. Dói, Joel, faz ideia. Machuca! Então, sabe, e nós não queremos, muitas vezes, reconciliar. Essas coisas estão na barreira que impede-nos de ter comunhão uns com os outros. Sem infantilidade, né? Infantilidade. Abre a sua Bíblia, mas infelizmente é a palavra maturidade. Tem pessoas que acham tão madura e que caem nessa questão. E tem pessoas que são imaturas, literalmente, e que por falta de entendimento caem nessa situação. Mas todos estão sujeitos. Caiu de maduro. Caiu de maduro. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5.
versículo 10, Paulo fala o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha, antes de nascer de novo, nós estávamos numa posição de inimizade com Deus. Nós éramos inimigos por causa das nossas transgressões. Mas 2 Coríntios 5 fala que Deus não imputou em nós as nossas transgressões. Ele não imputou a você e a mim as nossas transgressões e nos reconciliou com Ele. Mas sabe uma coisa? Nós sempre estamos imputando a outros as suas transgressões e não queremos reconciliação. Ou só queremos às vezes reconciliação quando as coisas estão, sabe, não estão bem para nossas vidas. O fato é que éramos inimigos de Deus por causa das nossas transgressões. Nós ofendemos a Deus através das nossas atitudes, nossos pensamentos que rejeitavam a palavra de Deus. Mesmo assim, Deus nos amou. E nos amou de tal maneira. E que deu Jesus para vir aqui remover essa barreira e não imputar em nós as nossas transgressões e nos reconciliar com Ele. E Jesus veio e Ele consumou a obra. Ele nos perdoou, Ele nos reconciliou com Ele. Agora temos livre acesso a Deus. Temos livre acesso ao trono da graça. Olha, você vê que posição fantástica a que nós temos nessa manhã. Nada pode impedir de eu pensar com Deus, porque foi reconciliado com Ele. Deus buscou. Não há ninguém que busque a Deus, mas Deus nos buscou quando nós estávamos, nos nossos delitos e pecados. Deus nos perdoou. Deus nos amou de tal maneira. Ele nos, deu a garantia de vida eterna mediante a obra consumada. Em Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 22 está escrito. E Colossenses capítulo 1, versículo 20 a 22. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outrora, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Oh, amados, olha a nossa posição diante de Deus. Nós somos chamados santos, separados para Deus, irrepreensíveis, inculpáveis. Sabe, tantas coisas que nós vivemos no dia a dia, sabe, mas nós temos uma posição limpa diante de Deus, porque houve uma reconciliação. Deus nos reconciliou por causa da obra da morte de Jesus Cristo no Calvário. Essa é a nossa posição perante Deus, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Mas às vezes, quando lidamos com nossos irmãos, ou nos relacionamentos, exigimos algo deles que Deus não exigiu de nós. Exigimos algo dos irmãos que Deus não exigiu de nós. É ótimo! Uau! Irrepreensível, santo, inculpável! Uhul! Nós temos uma posição fantástica, mas na vertical, quando vai na horizontal, Não, mas se o irmão não dá 10 voltas na praça e vir aqui de joelho, eu não perdoo. Não, ele tem que provar para mim que mudou. Se não provar para mim que mudou, eu não vou buscar reconciliação. Irmão,
irmãos fariseus, hipócritas. Mas quando é para ele ou eu ser beneficiado, não exijo nada. Mas quando é um irmão para mim, aí eu começo a criar umas regrinhas. Começo a exigir isso e isso. É como aquela parábola do rapaz que teve milhões perdoados, você não perdoou. Calma aí, não chega lá. Calma aí, não vem cortar a pregação, não vamos chegar lá ainda. Né? Fica parando. Vai pulando. Tá aqui, tá pulando a pregação. Essa parte está lá na frente ainda e você está falando aqui. Casamento. Mas tem alguma coisa da minha calma aí. Eu só aqui. Vai chegar lá. Sabe, amados, infelizmente, nós estamos numa posição, como foi dito que escola dominical, né, Marcelo? Nós pecamos, erramos, tem a carne, a natureza. Não, é certo. O que ele colocou é perfeito, no sentido de que é uma dúvida que precisa ser esclarecida. Nós somos pecadores. E infelizmente nós não queremos reconciliar com as pessoas. Já fomos reconciliados com Deus. Mas às vezes com as pessoas na horizontal, nós muitas vezes ficamos, sabe, exigindo algo das pessoas que nós tornamos juízes das pessoas. Tornamos juízes. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Sexta-feira eu conversei com um homem na Praça 7. Um homem de 84 anos de idade. Lúcido. 84, lúcido, bem lúcido, bem velho. E ele, tudo que eu falava, ele ia para o outro lado. Eu falava com ele, ele falava, não, mas a igreja tal, mas o pastor tal, mas o fulano de tal, mas o fulano de tal. Ficou um juízo sim dessas pessoas. E eu sempre trazendo ele para a cruz. Mas aí, com as conversas dele, eu percebi que ele era uma pessoa que mexia com o espiritismo, com coisas difíceis de lidar lá fora. E aí depois, no final, ele mostrou a carteirinha dele de tribunal da Umbanda, de um lugar. Ele faz parte do tribunal de Umbanda. Né? Ele mostrou a carteirinha dele, né? 84 anos. Mas sabe, interessante porque até o final, depois ele chegou, nós estávamos levando, indesculpáveis. Só está ouvindo mensagem aqui. Jesus é o caminho. Não existe, nenhum pastor vai estar na presença de Deus lá, junto com você lá no dia lá, e você falar para Deus, ele tinha isso, aquilo, outro, então por isso que eu não entrei por esse caminho. Ninguém vai lá, você é indesculpável. Eu só tenho 84 anos. É pessoal. É pessoal, entre o Senhor e Deus. Mas isso aí, sabe porque eu pensei no juízo, que ele estava como... Mas Mateus 7, muitas vezes exigimos coisas dos outros para nos reconciliar, coisas que Deus não exige de nós, não exigiu de nós. Mas Deus viu você e eu, e falou, uau, eu amo essa pessoa, eu amo a minha criação, sabe? E ele buscou reconciliação. E ele sabia que nós não poderíamos, nada que nós fizéssemos poderia levar à reconciliação. Então ele fez a obra. Jesus veio, pagou um preço, um alto preço, que foi o seu sangue, morrendo na cruz, nos abriu espaço, e agora nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Nós éramos inimigos, agora nós somos filhos de Deus. Olha, você vê que fantástico. E muitas vezes nós sabemos que vamos viver com o irmão eternamente, mas nós, afinal de contas, fulano de tal me ofendeu, ele me magoou. E nós não queremos perdoar. E acabamos exigindo dessas pessoas algo que Deus não exige de nós. Mateus 7, versículo 1 a 3 está escrito: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão,
porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou, né? Olha, não é essa outra parte que eu falo depois. Muitas vezes nós tomamos juízo, ficamos exigindo as coisas das pessoas. Olha a trave que está no olho daquele irmão. Olha, enquanto... Não, o cisco no olho do irmão. Olha o cisquinho que está ali. Enquanto tem uma trave nos meus olhos. Quando você pensa na trave, você pensa num pedaço de pau grande, te cegando. Sabe, uma trave. Sabe, Deus, infelizmente, às vezes agimos assim. A reconciliação só vale para nós quando não precisamos perdoar, esquecer o que para trás ficou. E isso nos faz apontar dedos para irmãos que têm a mesma posição que nós temos perante Deus, irrepreensíveis, inculpáveis diante dele. E apontamos o dedo para tais irmãos. Reparamos o cisco nos seus olhos e não vemos a trave que está nos nossos olhos. Trave de mágoas, de ofensas, de decepções. E muitos não entendem o que Deus fez na cruz por ele. Não sabem nada da vida, de viver uma vida plena com Deus. Não, eu domino a palavra de Deus. E fica uma pinça procurando um cisco no olho dos outros, enquanto uma trave no meu, de mágoas, ofensas, decepções, julgamento, julgando pessoas ao nosso redor. E estamos procurando um cisco no olho dos outros. Amados, muitas vezes nós falamos, eu não posso andar com fulano, eu não vou andar se fulano vim querer andar comigo, sabe, eu saio da igreja, eu vou para ali, eu vou, se fulano me estudar na mesma sala que eu vou pedir o professor para me mudar, o diretor para me mudar de sala. O nosso santo não bate, né? É. Já que falou em Umbanda, né? Não, se fulano tiver que, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não posso lidar com esse irmão. Hipócritas. Que hipocrisia! Que hipocrisia! Nada sabe da vida com Deus. Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amados, se eu não entendo a obra consumada que Deus fez por mim para me reconciliar com Ele, eu não vou entender como reconciliar com o meu irmão, aplicando o mesmo princípio da obra consumada. Lembra, o mesmo princípio. Sabe, Colossenses capítulo 3, olha comigo lá, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sejamos, amados, verdadeiros. Alguns irmãos nós suportamos, outros não. Não queremos suportar. O passado traz lembranças terríveis sobre os outros. Não queremos correr o risco novamente. Essa frase é tão importante, tão crucial que entendamos. Não queremos correr o risco de novo de a pessoa me magoar, me ofender, me decepcionar, me trair. Não queremos correr risco de novo. Não queremos. Afinal de contas, eu me lembro. Mas em vez de cantar como Lázaro, eu lembro que ele chutou minha canela. Eu lembro que me ofendeu, pisou meu dedinho e doeu. Au! E dói. Uma vez, eu estava lá, eu já contei isso, eu trabalhava na Elmo Calçado, lá na floresta. E foi lá quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, nos meados de 89, né? E eu fui tomar um café na padaria, e eu estou lá no caixa pagando,
e veio um senhor já de idade de chinelo, né? Ficou atrás de mim. E eu peguei, fui afastar para pegar e pisei no dedinho dele, mas pisei gostoso. Que o negócio afundou. Mas esse homem gritou e me xingou e ficou esperando. Ele me xingou todo mundo, você pensar de ruim. E os gritos que ele deu, o pessoal pensou que ele estava sendo assaltado. Dói. Vai, pisa no Carlinhos, do dedinho. Pisa na Joanete. Pisa lá, dói muito. Então, muitas vezes nós trazemos à nossa memória o nosso dedinho que até hoje está assim. Você pediu desculpa? Na hora. Não desculpou não, foi embora com raiva. Mas sabe, amados? Deve contar até hoje. Deve falar até hoje, igual eu estou falando aqui hoje. Teve um careca uma vez. Não, tinha cabelo, tinha muito cabelo. Tinha muito Magrelo, né? Era magrelo, sabe? Amado, o passado traz lembranças terríveis sobre outros irmãos. Não queremos correr o risco novamente. Reconciliação é a palavra que Deus confiou a nós, a você, a mim. Precisamos entender que quando não queremos reconciliar com os outros, nos endurecemos ou endurecemos nossos corações e tornamos uma barreira na vida dos outros. Quando você e eu não perdoamos, quando eu e você ficamos trazendo coisas do passado, ofensas, e não queremos reconciliar com os irmãos, nós vamos endurecer o nosso coração e vamos tornar uma barreira para que aquela vida, ou aquelas outras vidas possam caminhar com Deus, e junto com você, e junto comigo. É algo tão prático nas nossas vidas nesse dia. Sabe, Paulo disse em Filipenses, olha lá comigo, Filipenses 3. Paulo falou o seguinte, eu creio que é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, esse de Filipenses 3. Porque Paulo estava sendo acusado pelos judaizantes do seu passado recente, de perseguir os cristãos e concordar com a morte de alguns deles. Onde Paulo ia, os judaizantes vinham atrás, acusando Paulo. E Paulo falou o seguinte em Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Filipenses 3,13. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. E eu avanço, agora é o presente, é o agora que é importante. Amados, é o agora é o momento da reconciliação, agora é o momento de nós vermos as pessoas andando juntamente conosco, e nós andamos juntamente com aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos machucaram. Deixa Deus curar a sua ferida de dentro para fora, através da sua palavra. Não seja um coração duro, não seja, um empecilho, uma barreira para o irmão crescer na graça. Não torna um juiz na vida das pessoas. O importante é o agora, o presente. O passado se foi. O seu passado não pode impedir Deus de te usar hoje para a glória, nem tampouco pode impedir o irmão. O passado do irmão não pode impedir Deus de usar ele agora para a sua glória. Não tornemos juízes na vida das pessoas, impedindo a reconciliação. Mateus, aí sim, Carlos Hamilton, Mateus 18. Pedro fez a pergunta para o Senhor Jesus, no versículo 21 e 22. Pedro falou o seguinte, então, Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Uau, 7 vezes é um bom número, uma quantidade alta, né? Aumentar aquele irmão pisando no meu pé 7 vezes é duro. Senhor, você está 7 vezes? Aí Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus,
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Pedro ia falar, uau, Senhor, o Senhor não conhece o Mateus, coletor de impostos, aquele que os trabalha duro a noite toda e chega e está lá com o bloquinho lá para receber meus impostos. Eu odeio aquele homem, Senhor. Aí daqui a pouco Jesus vê Mateus e fala, pô, ei, siga-me. E agora, Carlos? E agora? E ele cobrava 5 vezes o que deveria. Pois é, e agora? E agora? Pedro vai ter de ter relacionamento com aquele que ele não gostava muito. E se bobear na Nova Jerusalém, o nome está um do lado do outro. Pois é. Reconciliação. Deus confiou a nós a palavra de reconciliação. Ele nos deu o ministério de reconciliação. Porque nós estamos aqui hoje, porque nós fomos reconciliados com Deus. Reconciliados. Até 70 vezes 7. Às vezes perdoamos 1, 2. Mas depois disso, ou disto, não queremos mais perdoar. Então Jesus contou uma parábola para Pedro. Jesus contou uma parábola. Existia um senhor. E ele tinha muitos servos. E ele quis ajustar a conta com seus servos. E veio um servo. Isso está em Mateus 18, 21 a 35, essa história que eu estou contando. Veio um dos servos perante o seu senhor, e ele devia para esse senhor 10 mil talentos. 22 milhões, você falou. 22 milhões de reais. Exato. 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. Olha que dívida. E ele imagina a cena, ele chega diante do seu senhor e ele sabe que a sua dívida é muito grande. E o senhor, vendo que ele não tinha condição de pagar, ele falou, o senhor falou, vende ele, vende sua esposa, vende seus filhos, e pega tudo que ele tem, confisca tudo, para que ele pague toda a dívida. Aí ele correu e caiu diante do seu senhor. Falou, Senhor, tem misericórdia. Senhor, se o Senhor me esperar, ser paciente comigo, eu vou dar um jeito de conseguir pagar. Mas não faz isso comigo. Igual o seu Madruga faz lá com o seu barriga. Né? Aí o seu senhor falou assim, olha, a Bíblia fala que o Senhor se compadeceu do seu servo e perdoou toda aquela dívida. Olha lá o versículo 27. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou-lhe a dívida. Imagina! Você deve para Dilma, não para Dilma, para o governo. Né? O prefeito aí, PVA. O prefeito, PVA e tal, 22 milhões. 22 milhões de reais. E chega lá o prefeito aqui, o pessoal fala, vou confiscar tudo seu. Tudo, se perdeu tudo. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ser paciente, e aí ele pega o prefeito e fala, olha, sabe uma? Vou te perdoar, eu vou ter misericórdia, Senhor, eu vou compadecer, não precisa pagar nada. Risca lá, põe lá, quitado, tudo, não precisa pagar. Qual é o seu motivo? Você vai sair de lá, Elaine, perdoado! Pastor Cliff, nós fomos perdoados, Pastor Cliff! Não nem vimos nada! Rafa, canta de alegria conosco! Né? Seria um motivo assim, e esse servo, uau, fui perdoado. Aí ele sai da porta. O que impressiona é que ele, nesse estado de alegria, foi sangue ruim com o cara, na sequência. Ele sai da porta e encontra com um conservo. E o conservo devia a ele 35 reais. 40, você falou. Não, porque agora eu diminui um pouquinho. Porque eu estava fazendo 16 dólares. Mais ou menos 16 dólares. Né? 16 dólares que dá mais ou menos... uns 40 reais, 16 dólares. Mais ou menos 40 reais. A outra vez você pregou sobre porque o dólar às vezes tem uma... sobe, baixa, e eu tenho referência como dólar, né? Então... É uma bicharinha, relato 35 ou 40 reais, perto de 22 milhões. Era 10 mil talentos, que dava 22 milhões. E esse conservo devia 100 denários, que dava mais ou menos 16 dólares, 40 reais.
Aí ele chega para o seu conselho e fala, pague para mim agora. Mas Senhor, eu não tenho como pagar. Não, você vai pagar agora. Ele sufocava, ele pegou no pulo da pedra, você vai me pagar agora. Esqueceu tudo que tinha acabado de acontecer. Olha esse versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou-se um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, versículo 29, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, seja paciente comigo e te pagarei. Era para ele exercer a mesma misericórdia, o mesmo perdão que ele teve. Cara, sangue ruim mesmo, né? Ele, sangue ruim mesmo. Mas não, o cara tá alegre. 22 milhões. 22 milhões. Mas pensa, não foi isso que Deus fez conosco? Nos reconciliando toda a nossa dívida que nós tínhamos com relação ao pecado. Ele quitou. E o preço foi alto. Foi o sangue de Jesus derramado. Incalculável. Impagável. Impagável por nós. E Jesus pagou, quitou a nossa dívida. E aí nós somos perdoados. E nós saímos ali. Aí o irmão que nós lembramos da ofensa, que machucou a gente, que falou uma coisinha que não nos agradou, nós não perdoamos. Não, eu não posso andar com esse irmão. Eu não posso andar com essa irmã. Me corrigiu na escola. Não, ela falou, ela fechou a boca, fechou a cara para mim aquele dia. Não posso. Olha o que aconteceu aqui. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis. Antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Agora, amados, só uma aplicação para nós. Uma aplicação. Muitas vezes em nossas vidas não perdoamos os outros e pensamos que ninguém sabe, jamais saberá. É algo do íntimo, mais profundo íntimo. A pessoa chega, cara, me falou, me perdoa porque eu te ofendi, te magoei. E você, às vezes, para ficar livre daquela pessoa, Rafa, você fala assim, perdoado. Mas, na verdade, você não perdoou. Você falou para ficar livre daquela pessoa porque você não aguenta, você não suporta aquela pessoa. Aí você está perdoado. E vai embora. Mas, na verdade, você não perdoou. Você pode enganar a pessoa. Você pode se enganar. Mas você não pode enganar a Deus. Você não pode enganar a Deus. Tudo está nu e patente a seus olhos. Eu sempre gosto desse versículo, Hebreus 4, 13. Às vezes, por ficar livre do irmão, você despede ele para não te perdoar, mas na verdade é uma mentira. Quem pensas que estás enganando? O maior problema do enganado é o seu próprio engano. É isso que nós sempre falamos. Pois tentarás convencer os outros e a si mesmo de que está certo com as suas mágoas, com as suas ofensas, e os outros estão errados. Em 1 Pedro, por favor, sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. É tão sério essa mensagem de hoje, irmãos. E é tão crucial que entendamos que não sejamos empecilho na vida dos outros. Que quando você perdoa, perdoa do fundo do seu íntimo. Não lembra mais. Assim como Deus não lembra dos nossos erros, dos nossos fracassos, das nossas ofensas, das nossas transgressões, porque Ele nos reconciliou com Ele, não imputando em nós as nossas transgressões. Por que nós vamos imputar nos outros, dos quais nós nos relacionamos? Não podemos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, está escrito, acima de tudo, porém, tende amor intenso
uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre, o amor incondicional, o amor de Deus, que nos amou, que nos perdoou, que nos reconciliou consigo mesmo. Assim como Ele nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros, não lembrando os seus erros que eles cometeram no passado. Devemos lembrar que nós também erramos, e nós também pisamos na bola, e precisamos do perdão dos outros. Assim vem a reconciliação. Devemos deixar o sangue de Cristo nos purificar e permitir que a palavra de Deus nos transforme de dentro para fora, tirando as traves dos nossos olhos que impede de sermos, promovidos por Deus. Seja mágoas, seja ofensas, seja decepções. Lembre sempre que... essa frase eu amei, essa frase. Eu não sei quem escreveu, só sei que eu achei ela no escrito meu ali. Mágoas, ofensas e decepções são portas abertas para o diabo fazer uma bagunça nas nossas vidas. Mágoas, ofensas, decepções são portas abertas para o diabo fazer uma bagunça em nossas vidas. Por isso, 1 Pedro capítulo 5, que olha, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Seja sóbrio. Em Romanos capítulo 5, olha comigo, Romanos 5. Romanos 5. Nós tínhamos lido o versículo 10. Agora vamos ler o versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos agora, acho que desligou, a reconciliação. Está sem bateria, está desligado. E os irmãos que estão ao vivo vão perder a metade. Não tem problema que eu mando depois. A reconciliação. Agora a reconciliação. Sabe, amados, estamos reconciliados com Deus. Nada poderá impedir-nos de relacionar com Deus diariamente. Fomos aceitos por Ele. Fomos perdoados, justificados, mediante a obra consumada por Jesus. Não merecemos, é graça. O amor de Jesus na cruz cobriu multidão de pecados. Que amor incondicional. Olha, éramos inimigos de Deus, agora somos filhos. Agora somos filhos. Então somos responsáveis, porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Não permita nada impedir que você se reconcilie com aqueles que te feriu, te magoou, te ofendeu. Deixe o sangue de Cristo lavar essas coisas. Este é o momento, esta é a hora. Não deixe para amanhã. Se você tem alguma trave nos seus olhos, e só você sabe, Deus, o que está impedindo de você reconciliar, ou eu reconciliar com outras pessoas, precisamos deixar Deus remover, lavar com o seu sangue que foi derramado na cruz. Porque quando Ele lava, aí nós podemos ser iniciadores do amor incondicional, procurar o irmão, procurar a irmã, visitar, vem cá, vem, traz ele para o meu lado, vamos andar juntos. Esse é o princípio da reconciliação. Oh, mas eu te feri, me perdoa, irmão, naquela época eu fiz isso, está perdoado, irmão. Vamos de novo caminhar, vamos ver o que Deus tem para nós neste momento, vamos ver como Deus vai nos promover neste momento. E Deus vai te direcionar. Seja no trabalho, às vezes aquele colega de trabalho chato, que fica todo dia chutando a sua canela. E tem isto. Conversa com alguns irmãos, mas começa com a Marta. Marta vai te falar, dá uma relação. Parentes! Nossa, parentes.
Tem uns que sabe que você é crente e ama te dar um chute na canela. Ó, nós vamos naquele churrasco da família porque o Geraldo vai estar lá e eu quero pegar no pé dele. E vai lá pisar no seu calinho, pisar no seu dedinho e dói. E nós muitas vezes afastamos. Nós vamos brincar, abraçar. E quando a pessoa pisar, nós trazemos para o nosso lado. E mostramos a cruz. Mostramos Jesus. Como Jesus nos amou. Como Jesus nos perdoou. E como Ele nos reconciliou. Deus confiou a você e a mim essa palavra. A palavra da reconciliação. Ele deu para nós este ministério. O ministério da reconciliação. Eu gostei da palavra confiou. É. Ele confia que você vai. Amados, e olha aqui, não surpreenda, muitas coisas acontecerão com a nossa igreja este ano. Já Amém. está acontecendo. Amém. Já está acontecendo. Não surpreenda que essa palavra, reconciliação, seja a palavra que mais vamos falar neste ano. Amém. Com novas famílias, novo ambiente, novo começo. Que Deus está trabalhando. E esse é o ministério que Deus nos confiou, o da reconciliação. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Como você lidera com isso? Essa mensagem nessa manhã. Pensa nisso. Como eu lidero com essa palavra? Sabe? É algo, eu acho que mais, assim, o que mais agrada a Deus é a nossa fé. Mas quando um filho, uma filha de Deus, adota esse princípio de reconciliação, eu acho que Deus fica maravilhado. Porque é a praticidade da obra consumada. E aí Deus é glorificado. O irmão não merece, a irmã não merece, mas nós amamos incondicionalmente. Não com amor fingido, com amor natural, mas com amor de Deus. Um amor que transforma de dentro para fora, revelar na sua palavra. Amém? Curvamos nossa cabeça e fechando nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor confiou a nós essa palavra, reconciliação. E o Senhor nos perdoou toda aquela nossa dívida, Senhor, que era grande, impagável. Mas Jesus pagou ali na cruz. E muitas vezes nós não perdoamos, ó Pai, coisas tão pequenas. Nós fazemos uma ofensa, uma mágoa, tornar um gigante diante de nós. Quando nós podemos, ó Pai, submeter a sua palavra, pedir o Teu Espírito para nos dar um consolo e força para perdoar e não lembrar mais e reconciliar com aqueles que nos ofenderam, que nos machucaram. Ah, Senhor, às vezes vem pensamento, mas fulano não merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Nós não merecemos. Mas mesmo assim o Senhor nos reconciliou. E, Senhor, e ainda continuamos muitas vezes ofendendo o Senhor com as nossas atitudes fora da palavra. Mas o Senhor sempre está de braço aberto. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 a mesma coisa no mesmo dia. Quantas vezes, Senhor, nós chegamos diante do Senhor e falamos, nos perdoe, erramos o alvo. E o Senhor restaura a nossa comunhão. E muitas vezes, ó Pai, nós não queremos restaurar comunhão com aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram. Coisas tão pequenas, que tornam gigantes em nossas vidas. Não permita, Senhor. Nós sabemos que nada passa despercebido, que o Senhor vê o nosso mais profundo íntimo. Como foi dito na escola dominical, só o Senhor pode ver os nossos pensamentos. Então nós jamais podemos
achar que estamos enganando as pessoas, não perdoando, porque o Senhor conhece os nossos corações. Que o Senhor traz, ó Pai, convicções. Traz, ó Pai, versículos que o Espírito Santo vai usar para nos transformar de dentro para fora. E que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Te amamos, te adoramos. Protege cada um aqui na volta para casa, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana onde possamos conhecer mais da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor, do Seu perdão. Aqueles que estão clamando, Pai, por um livramento neste momento, que o Senhor traga esse livramento essa semana. Aqueles que estão clamando por um milagre na área financeira, Senhor, que seja a semana do milagre. Aqueles que estão clamando por uma cura física, Senhor. Toca, Senhor. Cura, liberte, transforma. Por favor, para a honra e glória do Teu nome. Lembramos mais uma vez da mãe do Ricardo, da mãe do chefe do Ricardo, Dona Maria. Que o Senhor possa visitá-la onde ela está agora, no hospital. E que, de acordo com a Tua vontade, ó Pai, o Senhor possa trazer ela à vida de novo. E ela possa, Senhor, se eu não te conhece, conhecer o Senhor como Salvador. Se não, Pai, se ela te conhece, que o Senhor possa trabalhar nos corações dos seus familiares. Consolando e mostrando, ó Pai, a Sua graça e misericórdia. Te amamos, ó Deus, te adoramos. Esteja com cada um de nós nessa semana. Nós te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Amém.